Deus havia instruído o casal a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal e também da queda de Lúcifer. E Deus não tirou deles a opção de escolha. Eles poderiam obedecer ao Deus Criador ou a Satanás. Ambos comeram do fruto proibido, e a única sabedoria que obtiveram foi conhecimento do pecado e o senso de culpa. Com a consciência pesada e com a perca de sua cobertura divina, Adão e Eva resolveram cobrir a sua nudez. Nossos primeiros pais escolheram acreditar naquilo que eles pensavam ser uma serpente, que, diferente do Pai Criador, nunca havia dado prova de amor alguma por eles. O casal sentia as primeiras consequências do pecado. O ar, que até então era uniforme e agradável, agora se encontrava pesado e frio. Eles sentiam uma tristeza inexplicável e um vazio de alma. O doce amor que existia desapareceu. Eles sentiram uma carência que nunca haviam experimentado antes, e pela primeira vez colocaram sua atenção no exterior, pois buscaram cobrir a sua nudez. Antes eles eram cercados pela glória de Deus, assim como os anjos. Agora estavam nus, e por isso precisavam de algo, pois como iriam encarar o olhar de Deus? Satanás vibrou com o êxito obtido, pois conseguiu colocar dúvida na cabeça da mulher e fazê-la questionar a onisciência de Deus, e por consequência levar o seu marido Adão à ruína também. O céu, que antes estava alegre, nesse momento se encontrava triste, o som de harpa já não se ouvia mais. Os anjos tiraram as suas coroas, em perplexidade pela desobediência do casal, mostrando a sua ingratidão para com o Deus Criador. Um conselho foi convocado para se decidir o que fariam com o casal. Os anjos temiam que eles estendessem a mão e comessem da árvore da vida, assim se tornando pecadores imortais. O Senhor Deus chamou o homem perguntando: "Onde você está?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi." E Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual lhe proibi comer?" Gênesis 3:9-11. Essa pergunta foi formulada pelo Senhor não porque necessitasse de informação, mas para a convicção do casal culpado. O que você fez para ficar envergonhado e com medo? Adão reconheceu a transgressão não porque estivesse arrependido, mas para culpar a Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Quando foi perguntado à mulher: "Que foi que você fez?" Ela respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3:13. Assim, eles tentavam colocar toda a culpa de seus atos em Deus. Adão culpando a mulher que Deus havia dado a ele e a mulher culpando a serpente que havia sido criada por Deus. Porém, eles não eram inocentes, pois tinham total ciência do conflito cósmico. Eles fizeram isso por apenas impulso e medo. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Gênesis 3:17-19. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e Eva. De agora em diante, eles se alimentariam com sofrimento. Ele tinha compartilhado com o casal apenas o bem e retido o mal, mas agora eles teriam que conviver com o mal todos os dias de sua vida. De agora em diante, viveriam sob trabalho árduo, angústias e ansiedades, e também sobre as tentações de Satanás, até que retornassem ao pó da terra de onde um dia vieram. Eles foram informados que não mais poderiam habitar no jardim, onde até então havia sido o seu lar, pois agora em sua condição pecaminosa não poderiam correr o risco de se alimentarem da árvore da vida, e assim perpetuando o pecado pela eternidade. Logo, anjos foram enviados para guardar o jardim e a árvore da vida. O céu se encheu de tristeza diante do fato do ser humano estar perdido
e de que o mundo criado por Deus se encheria de seres mortais condenados à infelicidade, enfermidade e morte, sem haver um meio de livramento para o transgressor. Toda a descendência de Adão devia morrer. No rosto do adorável Jesus havia uma expressão de compaixão e tristeza. Então Cristo se aproximou da extraordinária luz brilhante que cercava o Pai e entrou em uma conversa particular com ele. A ansiedade dos anjos era intensa enquanto Jesus dialogava com o Pai. 3 vezes ele foi envolvido por sua glória. Na terceira vez ele se afastou do Pai, e podia então ser visto pelos anjos seu semblante, que estava calmo, livre de toda preocupação e dúvida, e resplandecia com benevolência e amabilidade de uma forma que as palavras não conseguem expressar. Satanás e seus anjos aguardavam ansiosamente para saber qual atitude o Deus Criador tomaria, pois, se perdoassem o casal, teriam que perdoar Satanás e seus anjos. Se destruíssem o casal, Satanás teria vencido e mostrado a todo o universo que Deus é mau e destrói aqueles que não o obedecem. Jesus se encontrava em reunião com o Pai. Ele tinha um plano grandioso em mente, um plano que Satanás e anjo algum jamais imaginaria. Cristo comunicou ao exército angelical que um meio de livramento havia sido estabelecido para o ser humano pecador. Ele revelou a eles que havia suplicado ao Pai e se oferecido para dar a vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Afirmou que pelos méritos de seu sangue e de sua obediência à lei divina, o pecador poderia ter o favor de Deus, ser levado para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida novamente. Deus não tinha obrigação alguma em salvar o ser humano, pois o ser humano escolheu o seu caminho. Deus poderia muito bem deixá-lo à própria sorte a ponto de se extinguir, mas em seu infinito amor criou o plano da redenção, um plano que por meio de sua própria morte o homem poderia obter a salvação e assim viver ao lado do Pai e dos anjos como era a vontade do Pai. A princípio, os anjos não puderam se alegrar, pois o seu comandante nada escondeu, expondo diante deles o plano da salvação. Jesus disse que estaria entre a ira do Pai e o ser humano culpado, que enfrentaria a iniquidade e o escárnio e que poucos o receberiam como filho de Deus. Quase todos na terra o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a glória do céu, viria à terra como homem e se humilharia como um servo. Por experiência própria, ele enfrentaria as tentações que assediam os seres humanos, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. Por fim, depois de cumprida sua missão como mestre, seria entregue na mão dos homens e suportaria todo tipo de crueldade e sofrimento que Satanás e seus anjos influenciassem os ímpios a lhe infligir. Ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Sofreria terríveis horas de angústias, as quais nem mesmo os anjos conseguiriam contemplar, e se esconderiam o rosto. Ele suportaria não só a agonia física, mas também mental, com o qual nenhum sofrimento físico poderia ser comparado. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Depois subiria ao Pai a fim de interceder pelo ser humano perdido e culpado. Satanás mais uma vez se alegrou com seus anjos, quando percebeu que ao causar a queda do homem, isso poderia tirar o Filho de Deus de sua posição elevada. Ele alegou aos anjos caídos que quando Jesus tomasse a natureza humana decaída, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. Jesus ordenou ao exército celestial que se conformassem com o plano da salvação e que se alegrassem no fato do ser humano decaído poder novamente ser exaltado por meio de sua morte, a fim de obter o favor de Deus e desfrutar o céu. Então, uma alegria inexprimível encheu o céu,
e o exército celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Anjos tocaram harpas e cantaram em tons mais altos do que faziam antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus em entregar o tão amado Filho para morrer por uma raça de rebeldes. Lembre-se, temos um encontro marcado no céu. Ore para que eu, você e as pessoas que você ama estejam lá também.